Engraçado, né? Passadas mais de 48 horas de uma tentativa de mega ataque terrorista em Brasília, que seria o maior da história do Brasil, e depois a polícia encontrou outras bombas, outros artefatos em outro bairro de Brasília. Eu não vi nenhum pastor evangélico, nenhum general falar sobre os terroristas ou repudiar o terrorismo. Você viu alguém? Eu não vi nenhum. Esse pessoal, olha, é só ter um filme, alguma coisa assim de esquerda que fale sobre homossexual, alguma coisa assim, que eles falam, porque estão com ideologia de gênero. Aí todos eles berram. Quando tem ataque terrorista, aí não. E olha que os terroristas estão hospedados em frente ao quartel-general do Exército. Aí você não vê ninguém se pronunciar, que coisa, né? Pois bem, a polícia já identificou, a polícia está trabalhando única e exclusivamente, porque está sendo extremamente pressionada diretamente por gente do STF e pela equipe do Lula, que vai assumir agora em 1º de janeiro. Senão, não estariam, viu? Saiba disso, não estariam trabalhando. A polícia identificou o segundo terrorista. São vários terroristas, vamos lembrar, uma célula terrorista que tem ligações diretas com generais bolsonaristas e que está ali reunida em frente ao quartel do Exército. O primeiro terrorista foi preso, que é o George Washington de Oliveira, e o segundo se chama Alan Diego dos Santos. Engraçado, né? Mais um Alan dos Santos aí foragido. Eu vou mostrar aqui a foto do Alan Diego dos Santos. É esse rapaz aqui, ó. Alan Diego dos Santos foi identificado. Ele foi quem plantou a bomba. Aqui ele tá com outros dois criminosos, ó. Com o Daniel Silveira e com o Zé Trovão. Aqui ele tá com o negro de estimação do Bolsonaro. Para ele falar que não é racista, ele anda sempre com o Hélio Negão. E aqui ele tá com o Magno Malta. Esse cara terrorista, plantou uma bomba num caminhão com 60 mil litros de querosene de aviação, combustível de aviação, que é muito mais inflamável e muito mais explosivo do que se fossem 60 mil litros de gasolina, de diesel, de querosene ou de alguma coisa que você pode comprar aí no mercado. E olha, se você pegar uma garrafa, eu falei outro dia, uma garrafa dessa, encher de gasolina e tacar fogo, você vai ver uma baita de uma explosão. Não faça isso, viu? Agora imagina 60 mil litros de uma coisa muito mais inflamável. É isso que esse cara fez. Tava lá. E descobriu-se também que este terrorista, ele esteve no Senado Federal. Faz algumas semanas, teve uma sessão numa das comissões que é dominada pelo bolsonarismo no Senado Federal, em que por 12 horas seguidas, o Oswaldo Eustáquio estava lá com roupa fardada, vários bolsonaristas estavam lá, vários desses que estão aí no acampamento estavam lá, eles ficaram atacando Alexandre de Moraes, pedindo prisão e impeachment do Alexandre de Moraes e atacando a democracia, falando que estamos sob censura. É engraçado, né? Estamos sob censura, mas podemos ficar 12 horas dentro do prédio do Senado Federal disseminando mentira contra a democracia e contra Alexandre. Que coisa. Ele esteve lá. A entrada dele foi permitida por um parlamentar bolsonarista, que a Polícia Federal não diz quem é. Está sob sigilo absoluto. Não dizem quem é esse parlamentar. Vai preso, viu? Ou presa, quem for esse parlamentar. A coisa vai ficar bem feia, por quê? Porque o rapaz que foi preso primeiro, o George Washington, ele teve um depoimento, e no depoimento dele ele fala coisas bem ruins pro Bolsonaro, e depois descobriram as redes sociais dele e descobriram que ele é fã do Constantino, e que ele foi muito influenciado a fazer esses atos pela Jovem Pan. A Jovem Pan influencia terroristas, saiba disso. E aí, investigando esse rapaz, investigando os contatos dele, ele diz que é gerente de um posto de gasolina, e que tem uma renda de 5 mil reais mensais, mas que gastou 160 mil em armamento. Colegas que estavam no acampamento com ele disseram que esse cara não tem dinheiro nem para comprar o almoço. Ele não tem dinheiro nenhum. Mesmo assim, ele alugou 2 apartamentos em Brasília no Airbnb, ou seja, não é barato alugar apartamento. 2 ainda, e ainda alugou um quarto de hotel em Brasília. Quer dizer, o rapaz estava com grana. Alguém estava financiando. Se investigar, eu até quem me segue no Twitter viu isso, eu falei faz algum tempo, se investigar, vamos chegar a 2 generais bolsonaristas, no mínimo 2, podem ser mais, mas 2 aí já está confirmado que vão chegar neles. Vamos chegar a 2 deputados bolsonaristas eleitos, a uma deputada bolsonarista, pode ser mais? Pode. A uma deputada bolsonarista e a muitos empresários bolsonaristas, muitos, que é quem está realmente financiando. Esse pessoal, como você vê, eles têm contato dentro do Exército, eles têm contato com deputados, têm contato com gente do Palácio do Alvorada. E o Alexandre de Moraes decretou também a prisão do Oswaldo Eustáquio e do Bismarck. Bismarck, eu vou te mostrar a foto dele aqui, até porque tá foragido, é bom a gente expor, né?
Isso aqui, esse se chama Bismarck, ele é dono de um canal chamado Hipócritas. Aliás, ó quem tá com ele na foto. Engraçado, o terrorista, agora com ordem de prisão decretada, é amigo do Bolsonaro e esteve com o Bolsonaro. O outro terrorista esteve com deputados bolsonaristas e alguns eleitos com senador bolsonarista, tudo mais. E entrou no Senado Federal. E o outro disse que tinha contato com generais e contato com outros bolsonaristas e nas redes sociais dele compartilhava o Constantino. E aí tem gente que fala, não, talvez não seja o Bolsonaro. Pois bem, agora prepara, porque o Alexandre de Moraes vai para cima. Ontem o Alexandre de Moraes ordenou, ele não pede, ele ordena, que a Polícia Civil e a Polícia Federal compartilhem toda a investigação com o STF, e essa investigação vai entrar no inquérito dos atos antidemocráticos. Ou seja, a partir de agora, o Alexandre de Moraes, que não tá tirando férias, o Alexandre vai pra cima, nem tá tirando férias. Para um ministro do STF não tirar férias é porque, olha, o cara tá indo pra cima dos bolsominions, dos terroristas. O Alexandre de Moraes, agora é ele quem vai chefiar uma das investigações contra os terroristas. Então, além de todas as investigações que estão tendo agora, ele vai ter acesso a tudo que a Polícia Civil do Distrito Federal sabe. E olha, a chance de não prender alguns deputados bolsonaristas já em janeiro é muito pequena. Vai ser muita gente graúda presa nas próximas semanas. A decretação da prisão do Oswaldo Eustáquio e desse outro fascista aí, vamos lembrar, esse fascista eu mostrei a foto dele com o Bolsonaro, mas tem foto dele, inclusive, essa foto é do dia 7 de setembro, ele tá aqui, ó, ao lado do cacique fake que foi preso, e ele estava anunciando que teriam ataques que iam causar um caos em Brasília a partir do dia 10 de dezembro. Ele estava anunciando, ele é chefe da quadrilha terrorista. O chefão é o Bolsonaro, mas ele é chefe de uma das células. E a prisão dele veio até tardia. Por quê? Porque veio dias depois dele gravar um vídeo no avião junto com os Oswaldo Eustáquio anunciando que estavam fugindo do país. Ou seja, os dois provavelmente não estão no Brasil. É isso que está acontecendo. Pelo menos no momento em que eu gravo o vídeo. Talvez entre eu gravar e publicar, às vezes acontece. Em poucas horas, às vezes em questão de 15 minutos, eu acabo de gravar o vídeo, eu publico, tem uma mudança. Mas, às vezes, tudo indica que eles não estão no Brasil e que provavelmente até o vídeo ser publicado também ainda não estarão presos. Mas, onde quer que eles estejam, a polícia vai atrás dele porque eles serão enquadrados no crime de terrorismo. E aí é muito pior. Veja bem, uma coisa é o cidadão como o Alan dos Santos, ele é enquadrado em crimes de ameaça às instituições, tudo mais, mas ele não colocou a mão na massa para alguma coisa. Outra coisa é gente que está aí sendo enquadrada em terrorismo. É muito, mas muito mais grave em qualquer país do mundo. E aí você tem os indícios do terrorismo e de tudo que aconteceu. Então, olha só, a partir de agora, Alexandre de Moraes vai quebrar os sigilos, não tenha dúvidas, do George Washington que foi preso. O George Washington que foi preso, dizem que ele teria uma lojinha, dizem porque é informação desencontrada, não foi confirmada, que ele teria uma lojinha também no Pará e que talvez teria alguma renda extra disso. Porém, ele diz que a renda dele é 5 mil por mês e que ele é gerente de posto. Pode ser gerente de posto, ter uma lojinha de roupas, ainda assim fica difícil ter uma renda de 160 mil reais para comprar tanta arma. Ele diz no depoimento dele que um dos objetivos dele era levar armas para os outros membros ali da célula terrorista em frente ao exército, para que eles cometessem atos logo antes da posse do Lula. Tudo indica que eles tinham planos, ou têm planos, para logo antes da posse. Eu falei aqui bem antes, falei dia 28, eu até esqueci, 28, 29, 30, 31, seria até cedo demais 28, deve ser dia 30 e 31 mesmo. E aí, esse Alan queimou a largada. Por quê? Porque pelo depoimento do George Washington, ele entregou o artefato para o Alan e falou para ele colocar num poste em algum local que fosse estratégico, que ali, se tivesse um poste, acabaria a luz em boa parte de Brasília para que os outros terroristas saíssem nas ruas como fizeram no dia 12, sabendo dessa vez que eles são amigos dos policiais, dos bombeiros e dos policiais federais que estavam ali e avisaram a eles, veja bem, policiais avisaram aos terroristas, se vocês não ferirem nenhum policial, podem fazer o que quiserem aqui, que ninguém vai coibir a sua ação. Ou seja, eles sairiam e aí a cidade no escuro, eles iam tocar fogo na cidade inteira. É isso que eles queriam fazer, para o Bolsonaro decretar estado de sítio. Tudo indica que o Alan queimou a largada.
ele queria fazer uma coisa muito maior, porque você explodiu um caminhão com 60 mil litros de querosene e ia ser uma explosão, assim, ia ser uma explosão de qualquer lugar da cidade, até de fora da cidade de Brasília, você ia ver essa explosão, porque é capaz de, eu não sei, ia morrer muita gente, ia se ferir muita gente. Enfim, ele queria fazer uma coisa mais grandiosa e ele queimou a largada, porque uma coisa é se ele faz no dia 30, 31 e ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando uma ova, né? Vamos lembrar que eu já estava avisando que isso ia acontecer, outros youtubers estavam avisando que isso ia acontecer, muita gente estava avisando. Mas, enfim, as autoridades fingem que não estavam esperando. Outra coisa ele faz no dia 26, e aí o STF, agora pressionando por interlocutores diretos de ministros do STF, estão pressionando forte. O delegado está investigando, porque o delegado sabe que ele vai ser preso como cúmplice. O delegado vai ser preso como cúmplice se ele não investigar. Por isso que ele começou a investigar. Porque dia 12 ele não quis investigar ninguém. Não investigou, não prendeu ninguém em todos esses dias. O delegado foi avisado: você será preso como cúmplice de terrorismo. Se acontecer alguma coisa, você é responsável direto, porque aconteceu dia 12, você tem câmeras de segurança, você tem tudo e você não identificou e nem prendeu ninguém. Pois bem, começou a investigar e começou a ir atrás. Ainda, penso eu, está lento demais. Mas a partir do momento que o Alexandre de Moraes tem investigação em mãos, a coisa começa a acelerar. Até porque a maior preocupação da equipe do Lula é o seguinte: como é que ele vai fazer a posse dele se você tem terroristas à solta e agora você vê que eles têm bombas e que eles não têm limites? Porque para chegar no nível de querer explodir aquele mega caminhão com 60 mil litros de combustível, porque eles não têm limites. Para eles não importa se eles vão matar 100, 200 mil pessoas, se são inocentes, se no meio tem bolsonarista, se não tem. Ele não explodiu a bomba num local onde só tinha petista. Ele explodiu no aeroporto. Gente aleatória lá. O motorista do caminhão era petista, ia morrer. O primeiro a morrer é o motorista do caminhão que salvou a própria vida ao conseguir perceber que colocaram o explosivo no caminhão dele. Eles sabiam se era ou não era, ou seja, iam matar um monte de inocente, gente aleatória. Agora, imagina onde eles sabem que tem muito petista. Ah, vai ter toda a segurança? Vai, mas esse pessoal, o que a polícia começou a encontrar, o quê? E já estava em Brasília, esse cara tinha armas de grosso calibre. E eles estão sendo financiados por empresários bolsonaristas e está acontecendo o mesmo que acontecia em outras partes do Brasil. Eu fiz até vídeo sobre isso, que é o seguinte: por conta dos decretos do Bolsonaro, esses criminosos podem comprar armas, mas tem um limite de arma. Então, quando o empresário ele quer comprar arma, ele vai usando laranjas. Eu quero ter mais armas, eu quero ter o meu próprio exército aqui armado. Então, ele vai usando laranjas e comprando arma para os laranjas deles. Aí tem um exército armado. E o pior, com armas de grosso calibre que atiram à distância, atiram a 200, 300, 400 metros de distância. Armas que só o exército poderia ter uso, mas por conta de decreto do Bolsonaro, qualquer bandido pode comprar. E esses bandidos todos são presos com armamento muito grande. Aí o Lula vai desfilar em carro em público. Ah, vai revistar todo mundo, mas são armas de longo alcance. Não é que alguém vai atirar na frente do Lula. Isso dá para revistar, dá para fazer com que ninguém chegue nem próximo do Lula, nem numa distância que dê para tirar de uma arma normal do Lula. Ok, mas dá para fazer de maneira que ninguém chegue próximo, que num 200, 300 metros de distância, em público, em Brasília ali, não se sabe. Então tanto a equipe do Lula quanto o STF estão cobrando, porque você não pode ter a posse de um presidente do Brasil com mais de 30 representantes diretos, 30 chefes de Estado, com representantes de 120 países, você não pode ter um atentado terrorista ali. E agora você tem uma ameaça real de atentado terrorista, e olha, eu fico abismado quando eu vejo a mídia normalizando isso. De repente, é normal agora, temos terrorismo no Brasil. E você não vê a mídia tentando encontrar os culpados por ninguém ser preso. E você não vê todo o consórcio de mídia fazendo uma mega pressão para que a polícia ou o exército entrem lá e desçam o cacete em todo mundo nesse acampamento e prenda todo mundo. Você não vê. Você vê a grande mídia fazendo pressão, estava até ontem respondendo vários jornalistas da Globo, da Folha, a pressão é para o Lula dar o ministério que a Simone Tebet escolher a dedo, viu? Porque a Simone Tebet foi fundamental para a eleição do Lula. Não, ela não foi fundamental para levar para o segundo turno o Bolsonaro da quase golpe de Estado, foi para a eleição do Lula. Então, isso você vê em coro, todos os jornalistas. Para tentar criar uma ideia que manipulou muita gente de esquerda por um bom tempo, e agora muitos estão abrindo o olho,
de que, olha, como é que o Lula pode não dar um ministério para Simone Tebet? Mas você não vê esses mesmos jornalistas fazendo o mesmo, dizendo, gente, como é que o exército não vai lá e tira esses terroristas do acampamento? Como é que não tem ninguém criminalizando o Bolsonaro nesse exato momento? Por que o Bolsonaro não está preso? Não vê. Os mesmos que 4 anos atrás, falavam, olha, em coro, como é que não prenderam o Lula ainda? Tem que prender o Lula, sabendo que ele era inocente. Agora você não vê isso. É a normalização. Eles normalizam o terrorismo no Brasil agora, é isso. Você vê as matérias até falando sobre apuração, um colunista ou outro aqui sendo um pouquinho mais agressivo com os terroristas, mas você não vê, é por isso que é um consórcio de veículos da mídia, são todos juntos. Quando eles querem alguma coisa, eles pedem em conjunto, para criar uma ideia de que, olha, só se fala disso no país. E não é. Você anda nas ruas, você não vê as pessoas falando, ó, gente, teve terrorismo na capital federal. Tá para assumir o presidente eleito com 60 milhões de votos e tem risco de terrorismo. Você não vê as pessoas consternadas com isso, como 4 anos atrás a grande mídia fazia ficarem consternadas por qualquer coisa. Como 7, 8 anos atrás, antes do golpe, todo mundo estava consternado por saúde e educação. Lembra? Quero saúde padrão FIFA, quero educação. Aí era o Brasil inteiro só falava disso. Que era o governo que mais investiu em saúde e educação na história. Aí depois o Brasil inteiro só falava de tem que prender o Lula. Agora você não vê o Brasil inteiro só falando que tem que prender o Bolsonaro, porque a mídia não faz isso. Tudo tem método, viu? Peço aí sua inscrição no canal, que aqui a gente fala a verdade e joga a real. Falou.